fazem mais novelas como antigamente. E com essa afirmação, eu acabei de garantir a minha carteirinha de jovem senhora. Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek do universo. E hoje nós vamos falar sobre novelas. Finalmente chegou o momento da minha noveleira interna. Afinal, não existe produção audiovisual mais característica do nosso país do que elas, que trazem um retrato da nossa sociedade e enriquecem a nossa cultura. Por isso, novelas não podem ficar de fora do canal, mas nós vamos falar de uma especificamente, que é o remake de Vale Tudo. No hard feelings. E se você curte o conteúdo do canal e tá curioso com o que vai ser falado aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, que assim você ajuda a aumentar a população da Dimensão Cultural. O remake de Vale Tudo tá dando o que falar antes mesmo da sua estreia, né? Já tava dando o que falar, por diversos motivos, sejam picuinhas dos bastidores ou até mesmo a própria decisão duvidosa de regravar um clássico da televisão brasileira. Quando a novela estreou, eu resolvi dar uma chance, principalmente por conta do elenco, porque eu gostei das escolhas, e então eu resolvi assistir de braços abertos. O mais aberto que eu consegui assistir. Porque assim, particularmente eu sou contra remakes. Eu acredito que existem clássicos que não devem ser tocados e que devem ser apresentados às gerações futuras da forma como eles foram produzidos originalmente. Vale a pena ver de novo, tá aí pra isso, né? E eu definitivamente não gostei quando anunciaram que teria um remake da novela mais icônica da Globo. Sensacionalismo! Mas eu resolvi assistir. E até que eu gostei dos primeiros capítulos, acho que foi, assim, bem fiel em relação à versão original. Claro, adaptando o que tem que ser adaptado para os dias atuais, mas eu achei que os primeiros capítulos foram bem condizentes com a versão de 88. Só que o gostei, ele durou o quê? Uma semana? Porque diante dos elogios e da aceitação do público em relação ao início da novela, parece que a autora se sentiu à vontade em dar o seu toque particular na narrativa e mudou algumas coisas na história. Aí foi ladeira abaixo. Resumidamente, o que nós tivemos foi uma novela acelerada, com assuntos sendo abordados de forma rasa, erros de continuidade horrendos para os padrões da Globo e um desenvolvimento na personalidade dos personagens de uma forma um tanto quanto duvidosa. Que sucessão de acontecimentos mais horríveis! Ah, mas agora está melhor. Está melhor porque a autora parou de fazer essas mudanças e está seguindo mais a obra original. Um caminho que não tem como fugir no ponto em que a novela está, já que na reta final a novela possui muito mais cenas icônicas e, obviamente, ela não pode alterar essas cenas. Quando uma história é produzida em uma outra época, a gente precisa adaptá-la aos novos tempos. O que quer dizer que os conflitos precisam ser colocados na narrativa de uma forma que não se resolva com uma ligação ou uma mensagem de celular. Em 1988, nós não tínhamos celular, então esconder as coisas ficava mais fácil. A mesma coisa é a questão do exame de DNA do filho da Fátima. Antes tinha que esperar o bebê nascer, hoje o exame é feito com o bebê dentro da barriga, então a novela precisa contornar esse resultado mais rápido para que os conflitos eclodam na história no momento em que eles precisam acontecer. Essas são as mudanças que a narrativa precisa. Não é o Marco Aurélio tendo uma fixação absurda pela sobrinha, querendo a guarda dela para depois isso ser esquecido com facilidade. Não é a Lucimar ganhando um marido que é mais um desserviço do que qualquer outra coisa. Ou manter o Leonardo vivo e escondido de todos. Assim você muda a narrativa e não adapta a história para outros tempos. Desculpa ser tão direto assim, mas é porque eu também não quero deixar margem pra nenhum mal-entendido. Outra coisa que também ficou bem ruim na novela foi a construção da personalidade dos personagens. E aqui eu não tô falando da atuação do elenco. Não tô entrando na discussão de se o ator é bom ou não, mas sim a forma como o personagem foi construído dentro do roteiro. E aqui nessa versão, a grande maioria se perdeu. Vou começar pela Maria de Fátima. Ela é uma nova personagem. O tom da personagem dentro da narrativa foi todo alterado. A Maria de Fátima, da Glória Pires, era sonsa. Ela tinha um tom de voz e um rosto todo angelical para demonstrar a sua inocência. A sua ambição estava completamente escondida por trás de um rostinho bonzinho. É que eu fico tão nervosa, sabe? Eu quero ajudar, não sei como. Diferente da Maria de Fátima da Bela Campos, que é completamente nojenta e metida. A ambição é descarada, ela fala num tom de voz nojento que não representa a inocência. Eu não sei como os personagens foram enganados por ela, porque o rosto e o tom de voz não enganam ninguém. Paciência tem quem nasceu rico, quem nasceu pobre tá sempre com pressa. E é ainda mais forçado quando ela começa com o discurso da menina do interior que não está acostumada com a cultura da cidade grande. É que nem o Joffrey de Game of Thrones, sabe? Quem precisa dizer que é rei não é rei de verdade.
Então, quem precisa dizer que é inocente... E eu não tô entrando na questão da interpretação da atriz, tá? Eu não tô falando que a Bela Campos é boa ou não. Você pode até dizer que ela está sabendo segurar a personalidade de uma vilã, porque de fato ela está vilã. Só que não é a Maria de Fátima, é uma nova personagem. Inclusive, só uma observação em relação à burrice da Fátima e do César em praticamente todos os momentos que eles estão juntos. Os dois querem dar o golpe do baú e para isso eles precisam esconder que eles têm um caso. Como você faz isso se o casal vive junto na praia, entra e sai junto do aparte? Isso tudo numa época em que todo mundo tem celular e qualquer um pode tirar uma foto, além do fato da Fátima ser conhecida por ser casada com o Reutemann. A Fátima e o César da primeira versão pelo menos eram mais discretos e isso numa época em que eles não precisavam se preocupar de serem fotografados juntos. Já o César e o Olavo, eles têm um entrosamento maneiro em cena, você sente que a interação deles flui por mais que seja um núcleo muito louco. E aí nós já entramos no pra que tanta invenção? Até Bebê Reborn foi incluído nessa novela com uma postura um pouco duvidosa em relação às opiniões sobre o tema. Você tá emocionado, Olavo? É menino, César. De novo, a autora quis dar um toque pessoal numa história que não é dela e inserir na narrativa todos os assuntos populares da internet ao mesmo tempo, sem ter base para isso, né, sem ter espaço para isso, e acabou inserindo assuntos que foram apresentados de forma muito rápida e pobres. Agora voltando para os núcleos principais, porque eu preciso falar desses personagens. Odete Reutemann. Preciso dizer que ela entrou na novela sem a força que merecia. E eu não tô falando da interpretação da Deborah Bloch, porque ela é uma baita atriz, tem um tipo legal pra vilãs e ela consegue carregar o peso de ser Odete Reutemann de uma forma bem de boa. Isso é o que acontece com quem desafia Odete Reutemann. O problema foi o roteiro mesmo. Odete é tão temida porque o que ela fala é lei e quase ninguém consegue ser capaz de bater de frente com ela. Quem tem coragem de bater de frente com ela é a Raquel e por conta disso a desavença entre as duas é tão forte na versão original. Na cadeia! Ela faz assim! Isso foi perdido aqui, e aí a Odete dessa versão chega e todo mundo começa a dizer não pra ela. Todo mundo começa a bater de frente e isso até diminui a força do embate entre ela e a Raquel. Quem de fato dá a Odete o que ela merece é a Eunice, que desceu o cacete na vilã quando ela foi racista com a sua filha. E eu não disse que a Eunice não merecia ter esse momento. Ela mereceu muito e a Odete mereceu ganhar esses tapas. Racista desgraçada! É assim que eu trato racista! Mas tirou a força do embate com a Raquel. Ah, mas a Raquel também enfrentou a Odete depois e também foi por conta do racismo. Foi, mas não foi tão impactante quanto a Eunice. O desenvolvimento de personagens nesta versão está sendo feito de uma forma em que existe uma inversão de valores por conta de personagens mal construídos. Essa dificuldade de expressar a essência deles fez o público achar uma personagem honesta super chata por conta da sua própria honestidade. Comigo é assim. Se eu cair 100 vezes, eu vou levantar 101. A Raquel sempre foi nessa vibe de quem mente rouba, quem rouba mata. Mas ela não tinha um discurso repetitivo e uma fixação por trabalho que faz ela ser chata como está sendo. Agora a senhora não tem a menor noção de quem eu sou. A personagem era honesta e tinha um caráter exemplar. Era admirada por sua força e determinação e por conseguir alcançar as coisas através do trabalho honesto. Ela teve seus momentos de ilusão com a filha, mas ela não era tão ingênua como é nessa versão, onde só agora ela passa a ser uma personagem mais interessante por ter se desvinculado da sua filha e não ter mais aquela postura de mãe iludida. Toda a jornada batalhadora da personagem foi apresentada de uma forma acelerada e pouco dinâmica, porque eu nunca vi uma cozinha trabalhar com tanta calma assim só mesmo nessa novela. Além de informações erradas que mostra que a autora não fez um esforço de pesquisar e dar profundidade sobre pequenas coisas que compõem uma cena. Aí aqui eu preciso falar do Coentro, porque senão a minha mãe vai reclamar que eu não mencionei a grande revolta dela nessa novela. Em uma cena, o Poliana... Ô Poliana! Tá tramando alguma coisa, Poliana? Ele fala pra Raquel que conseguiu comprar tudo que precisava para a cozinha, menos o coentro. Onde a personagem responde que é difícil achar coentro no Rio de Janeiro. Quase tudo, só não tinha coentro. Mas é difícil, né? Achar coentro no Rio de Janeiro. Difícil. Gente, coentro tem em toda feira de rua por aqui. Não dava pra ela ter ido na internet e pesquisado quais são os temperos mais difíceis de serem encontrados no Brasil? Porque, tipo,
É tão simples. Mas agora que eu já falei do coentro, vamos voltar para os personagens. Toda essa construção chata e tediosa deixa a Raquel mais distante do público, que começa a exaltar uma personagem sem escrúpulos só porque ela diz algumas verdades que alguns personagens precisam ouvir. Mas esses personagens só precisam ouvir essas verdades por conta do roteiro também. Na primeira versão, o Afonso não era apenas um herdeiro que só queria saber de praticar esportes. Ele, desde o início da novela, trabalhava muito ativamente na TCA. Eu sei que não parece, mas eu trabalho. E a Heleninha tinha feridas profundas no seu psicológico causadas pela mãe. Ela era muito mais frágil do que mimada, algo que foi invertido nessa versão. Toca o mambo aí! Inclusive, deprimente a cena do mambo, que não teve o mesmo escândalo que a Renata Sorra fez na versão original. Bota o mambo aí, Vasco! O mambo bem caliente! Quando vemos uma personagem que usa da sua bebedeira para ter a atenção dos outros, que quer que os outros sintam pena dela, ou que começa a ficar aborrecida quando personagens muito próximos a ela, como a tia Celina, começam a ter segredos, começam a ter a sua vida privada, porque ela acha um absurdo as pessoas não compartilharem as coisas com ela. É realmente uma personagem que merece um choque de realidade e merece que as pessoas mostrem que o mundo não gira em torno dos seus problemas. Choque esse que a Celina não consegue dar, porque também foi uma personagem que perdeu a força no remake, depende muito da Odete, passa muita mão na cabeça da Heleninha, tem um enredo confuso em relação a aceitar a Fátima da família, mas também confia na Raquel. E quer que a Raquel não se envolva com o Ivan. Mas que gente chata se metendo na vida dos outros. Todo mundo é incoerente nessa família. Menos o Marco Aurélio, ok? Ele é o único que dá um choque de realidade na Heleninha e ele fala bonito. Outra coisa em relação à Heleninha que também foi maçante foi a dependência dela em relação ao Ivan, que ultrapassou o exagero. Não foi suficiente, né? Ela vigiando o Ivan e torcendo contra a Raquel, competindo com a Raquel, né, principalmente em relação àquela cena do samba. Isso transformou uma personagem que é vítima de uma criação problemática em vilã, sabe? Ela foi vilanizada aqui. Porque quando a Heleninha ia atrás da Raquel, que tava quieta no canto dela, ela agia como vilã, sabe? Parecia que ela queria atazanar a outra pessoa. Tudo isso por conta de um homem que nem é isso tudo assim, né? Porque vamos combinar. Ai, que saudade do Fagundes! Eu? Porque, gente, o Fagundes, ele tem um estilo mais de galã do que o ator atual. Não é que ele não seja bonito e tal, mas falta um charme, sabe? Eu sinto que ele não tem tempero. E nessa versão, o Ivan é muito chato e ambicioso de uma forma que faz a gente duvidar do caráter dele. O Ivan, na primeira versão, ele era ambicioso, mas ele tinha sua honestidade. O da versão atual tomou atitudes que, no fundo, não fazem dele muito diferente da Fátima. Ele tem o seu lado interesseiro e é muito chato acompanhar a narrativa do personagem. Bom, meu amor, eu tô aqui pra tudo que você precisar. Mas se tem um personagem que foi totalmente estragado nessa versão e eu não perdoo, é o Eugênio. Sim, o mordomo da Celina era extremamente interessante na versão anterior. A começar que ele foi interpretado pelo Sérgio Manberti. Essa informação já é o suficiente pra dizer que o personagem era bom. Pra explicar pra você, é muito difícil. É uma questão de cultura cinematográfica. Mas vamos além. Quando o Eugênio estava em cena, ele esbanjava carisma e mostrava toda a sua personalidade particular ao citar diversos filmes clássicos e demonstrar toda a sua paixão pela sétima arte. Sérgio Manberti sempre aparecia com a sua postura elegante e propagando a cultura cinematográfica. Numa comédia da Universal, ela ficaria pelo menos uns 5, 6 dias. Agora, num drama da Warner... E o transformaram em um personagem sem personalidade que só serve para compor o fundo do núcleo da família rica. Um pau mandado que só fica parado esperando uma ordem para poder se mexer. Pra mim, foi o personagem mais destruído desse remake. Cara, e era o que eu mais me identificava, cara. Não dá. Eu acho que é uma tarefa difícil de prever até mesmo para um roteirista de Hollywood. Agora, nem todas as mudanças foram ruins. Algumas foram positivas, agregaram na história e no reflexo da nossa sociedade também. Só que aí depois se perderam. Parece que a autora quis trazer assuntos importantes, só que não soube desenvolver e, de novo, esses personagens se perderam. E simplesmente os núcleos se iniciam e depois somem da novela, como é o caso da Cecília e da Laís. Trazer esse arco mais para os holofotes foi muito importante e necessário, já que na versão anterior o casal não teve um final feliz porque o público não aceitou um casal LGBT na época.
Só que agora nós vivemos em outros tempos onde nós podemos ter essa representatividade e entrar no assunto de um casal de lésbicas adotando uma criança foi muito legal. Só que aí a Cecília sofreu um acidente e ela aí sumiu. Você coloca um casal LGBT construindo a vida, coisa que na versão anterior não conseguiu colocar pra depois ruir com tudo, você continua tirando o espaço das personagens, só que com outros acontecimentos. E pra piorar, coloca o Marco Aurélio com uma fixação doentia da sobrinha e querendo a guarda dela. Pra quê? Foi algo muito sem sentido e só pra dar um teor mais vilanesco ao personagem, porque tá todo mundo adorando ele. Assim, não rola. Colocaram Alexandre Nero pra ser um vilão, então ele vai ser um vilão querido. Nero tem um molho, né? É bom, né? Mas causaram sofrimento para duas personagens que não precisavam disso e agora que elas estão felizes, elas sumiram da novela. O seu núcleo perdeu a importância. Assim como Poliana e a sua assexualidade. O personagem tem uma baita importância no núcleo da Raquel. Achei legal terem feito essa alteração em relação à sua sexualidade, porque não altera a narrativa dele. Também é um personagem com certa importância no conflito central, então dá mais visibilidade a um tema que você não vê sendo tão apresentado assim no audiovisual. Então qual foi o problema dele? A mesma coisa do resto da novela. A autora enfia um bando de assunto atual na narrativa, só que a novela não tem espaço pra isso tudo. Então o assunto dura uns 3 capítulos e depois a autora esquece, vida que segue. Aí agora ela retornou com isso, dando um par ao Poliana, já que a Marieta do nada começou a dizer pra todo mundo que é assexual. Eu sou assexual. Você é sexual? Até achei o casal bonitinho. Só que será que essa relação vai agregar para a novela e para a representação da assexualidade depois de ter passado tanto tempo sumido? Parece que o tema voltou por conta da cobrança do público não tendo um desenvolvimento tão natural assim na narrativa. Agora, o maior desserviço da novela foi o arco da Lucimar. Que raiva dessa história, sério. Quando a autora trouxe o Vasco pra narrativa, eu pensei, pô, legal. Vai trazer um assunto pertinente para a sociedade brasileira, vai trazer informação para mulheres que não sabem como correr atrás dos seus direitos, vai trazer um pai ausente que se recusa a pagar pensão com uma punição digna e que arrasa com a ex na internet, porque aquela cena foi difícil de engolir. Você é um covarde, hein? Como é que tu fala mal de mim na internet? Mas não, a autora fez o Vasco aprender a lição e quando ele estava fazendo nada mais do que a sua obrigação, a Lucimar voltou a se apaixonar por ele. Ou seja, o homem faz o mínimo e já se redimiu de todas as suas besteiras, merece ser perdoado. Agora, todo mundo criticou a Lucimar quando ela resolveu colocar o Vasco na justiça. Realmente é o tipo de lição que a novela tem que dar pro país, que o homem já faz o suficiente fazendo pouco e que tem que ser perdoado de seus erros. Muito bom. Se era pra fazer isso, era melhor ter deixado a Lucimar sem marido como na primeira versão, sendo apenas uma personagem de fundo para os núcleos principais. Tinha mais é que botar pra fora mesmo. Agora na reta final, com as coisas acontecendo, a novela melhorou um pouco. Pelo menos nos conflitos principais. Mas não dá pra negar que o remake de Vale Tudo foi uma montanha-russa de decepções e confusões, já que muitas vezes parecia uma outra novela e não o grande clássico de Gilberto Braga. Rogério, eu falei. Eu senti. Não acho que a autora esteja preparada para uma novela desse porte. E nem preparada para a diferença entre criar sua própria história e apenas atualizar uma história que não é sua para novos tempos. Como eu falo, existem grandes clássicos que não devem ser tocados e que devem ser apresentados aos novos públicos como o clássico que eles são. No final, não vale tudo para ter reconhecimento, pois apostas arriscadas podem acabar com você. De qualquer forma, estou muito cansada, nós conversamos depois. E essa é a minha singela opinião de como está sendo o remake de Vale Tudo, tá? Foi uma opinião até resumida, porque se me deixassem falar ia ser um vídeo de 1, 2, 3 horas de duração, porque realmente é muita coisa pra reclamar. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando desse remake. Acha que tá sendo bom? Acha que tem pontos positivos além dos negativos? Ou não, nada jamais vai superar o original de 1988? Então deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!